Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Glória a Deus, meu amado, você que nos acompanha pela TV Pós, que Deus esteja abençoando, te guardando, te livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz, Quando Jesus cumprimenta os seus discípulos, ele diz assim: a paz seja convosco. Não é simplesmente um cumprimento, mas é algo, que entra lá no profundo da nossa alma, porque só Jesus pode trazer essa paz. A apóstola vai estar cumprimentando vocês também, em nome de Jesus. Paz seja convosco, que o Senhor Jesus Cristo esteja aí abençoando, guardando, protegendo a sua vida. Quero mandar um grande abraço para todos vocês que nos acompanham aí através do programa Transformando Vidas, da cidade de Poços de Caldas. Um grande abraço para toda a equipe da TV Poços, também você de Poços de Caldas, das cidades circunvizinhas, que Deus esteja abençoando em nome de Jesus. Você que nos acompanha também pelo YouTube, que Deus abençoe sua vida ricamente. Se você estiver acompanhando, entre aí, pode se inscrever no canal, dê aí também um like. Isso é muito importante para que o reino de Deus possa estar crescendo. Quando a gente entra e assiste ali e não participa, parece que é uma água, quer dizer, parada. Nós temos que ser uma água que vai fluir, uma água corrente. Nós temos que levar o reino de Deus. Muitas pessoas perguntam por que o reino das trevas, o próprio Jesus fala sobre isso. Não é que Jesus estava exaltando o reino das trevas, mas ele fala, o reino das trevas, eles têm mais perspicácia, porque o povo de Deus, ele fica ali, não, é que eu estou esperando no Senhor. Nós vamos entender o que é esperar no Senhor. E a gente não vê esse comodismo, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente não vê esse comodismo, essa inércia, essa água parada, desde quando nós estamos falando aqui, de Ezequiel 47, você vê que é uma água que sai do templo, E é uma água corrente, não é água que sai do templo, ela fica só ali naquele lugarzinho, não, ela vai correndo, e ela não volta, essa água. Porque a partir do momento que aquela água, ela está correndo, aonde ela entra, ela vai curando, ela vai transformando isso. O apóstolo, o que eu tenho a ver com essa água? Nós vamos ver isso hoje. Tá bom, meu irmão? Então nós vamos ver nesse programa, e você que está nos acompanhando também pela live, pela web rádio. Então durante a semana inteirinha, nós tratamos desse tema. E é importante isso não ficar só na área do intelectual. Não, eu conheço essa passagem de Ezequiel, olha, puxa vida, que passagem legal, olha, que passagem bacana, que experiência que ele teve. Será que é só Ezequiel que deveria ter essa experiência? Será que é? Será que isso tem no Novo Testamento? O que Jesus fala sobre isso? Parece que a experiência na Bíblia é só para uma determinada pessoa. A Bíblia é um livro vivo. Atrás tem o Espírito Santo de Deus. Que o mais importante de tudo isso, que esse Espírito Santo de Deus, que inspirou homens a escrever a palavra, é o próprio Espírito que nos inspira a pregar a palavra de Deus. Amém? Então, nós somos templo do Espírito Santo. Aqueles que aceitaram Jesus, que receberam Jesus como seu único, suficiente Salvador, hoje ele é templo do Espírito Santo. Não é uma invenção do apóstolo Rovilson. Está escrito isso na palavra. Então vamos ver isso aqui na palavra. O que tem a ver? Por exemplo, o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é água. Água que purifica. Sem água, nada existiria. O planeta Terra, 70% água. O nosso corpo também tem aí de 60% a 70% de água. E o que tem a ver conosco? O que tem a ver? Para nós entendermos a palavra de Deus, então Deus associa, por exemplo, a nossa vida biológica, a nossa vida, por exemplo, da natureza,
com a Bíblia para que nós entendamos melhor. Tem tudo a ver. Agora, uma pessoa que, se ela tem o Espírito de Deus, verdadeiramente, o Espírito de Deus está nela, isso é particular. Eu não posso dizer, olha, você tem o Espírito Santo. Eu não posso dizer isso. Eu não posso. Nós podemos pregar o Evangelho para você. Nós podemos falar de Jesus, mas nós não podemos colocar Jesus em você. Você que precisa abrir a porta do teu coração. Essa porta, ela é aberta por dentro, não por fora. Então você que precisa abrir. Eu posso falar do Espírito Santo de Deus para você, mas eu não posso buscar para você. Não tem como eu te batizar com o Espírito Santo. Não tem como. Isso é algo individual, particular. E é muito importante que nós entendamos isso. Isso vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Tá bom? Então veja bem. Paulo, ele fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O apóstolo, o Espírito de Deus habita em todas as pessoas? Não. Ah, mas isso daí não é você. Não. Nós pregamos a palavra. Isso não é, por exemplo, algo, né, uma prerrogativa nossa. Nós pregamos para que você possa ter também. Porque existem muitas pessoas que eles pensam que aceitar Jesus é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Aceitar Jesus significa que eu saí das trevas e eu estou na luz. É a maior decisão que você pode fazer enquanto estiver vivo. Depois que partir dessa terra, não tem como você fazer isso mais. Não tem como. As decisões que nós tomamos é aqui na terra. Depois que nós partirmos, não tem como mais. Então, quando eu aceito Jesus, verdadeiramente, isso, voltando a dizer, é algo particular. Cada um sabe, né, se tem ou não. Não, apóstolo, mas eu frequento uma igreja. Eu não estou dizendo que você frequenta a igreja, eu estou dizendo se você recebeu Jesus. Você tem oportunidade, você está na casa de Deus, você tem oportunidade, né? Nós mesmo aqui no Avivamento, quase toda semana a gente fala para você aceitar Jesus, porque é a decisão que vai impedir, né, a pior tragédia na vida do ser humano, ele entrar na eternidade e não tem jeito de sair dali mais. Não tem como. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo verdadeiramente, né, o Espírito de Deus, não é o batismo com o Espírito Santo, mas o Espírito de Deus vem fazer morada em nós. Porque sem o Espírito Santo não tem como a pessoa ser regenerada. Não existe. Não tem como. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, que não é o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Aqui é quando nós aceitamos Jesus Cristo, que nós recebemos Jesus, o Espírito de Deus vem fazer, né, morada em nós. E é Ele que vai nos ajudar, né, tá tomando as decisões corretas, vai nos ajudar, vai nos convencer, por exemplo, do pecado e de uma série de outras coisas que precisa ser mudada na nossa vida. Sem o Espírito de Deus não tem como haver mudança. Então a pessoa que não tem o Espírito de Deus, provavelmente ela tem espíritos malignos dentro dela. Por isso que ela não consegue ser liberta de vícios, ela não consegue sair do mundo, ela está na igreja, mas ela gosta do mundo, né? Ela tem uma simpatia muito grande para o mundo, ela é mais focada no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Agora, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela vai buscar as coisas de Deus. Ela é santuário do Espírito de Deus. Olha aqui, que coisa, né? O próprio Deus, que está no comando de todo esse universo, nada sai do controle dele, nada. O apóstolo, mesmo as tragédias, né? Quem está por trás das tragédias? É claro que o Satanás, ele faz isso e coloca a culpa em Deus. Não coloca a culpa em Deus, mas você pode ter certeza absoluta que antes de acontecer, porque muitas pessoas,
ele vem e acusa Deus de acordo com olha, a fome, a culpa da fome é Deus. Não, né? A culpa da fome não é Deus. A culpa da fome são as autoridades governantes que não sabem administrar bem aquilo que entra. Não sabem. Então não tem nada a ver. Então Deus orienta. Se você ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar situações, o porquê de tudo aquilo que está acontecendo. Então Deus não é simplesmente um sentimento. Eu sinto que Deus é isso, que Deus é aquilo. Não é por sentimento, por isso que Deus deixou a palavra dele. Então quando nós ouvimos pessoas que têm uma noção com relação a Deus, ela tem essa noção baseada em quê? Baseada em uma o quê? Teoria? Mas por que nasce criança desse jeito? Como se Deus existe, se Deus é amor? Por quê? Pergunta para a mãe. Né? Você deve perguntar para a mãe o porquê que acontece isso. O porquê, né, que aconteceu aquilo. Tudo tem um motivo. Tudo. Então, antes de nós falarmos com relação a Deus, porque existem muitas pessoas, apóstolos, que eles julgam Deus. Verdade. Né? Mas por que aconteceu isso? Por que acontece a guerra? Se Deus existe, por que acontece a guerra? Né? Quer dizer, antes de acontecer a guerra, Deus mostra, Deus fala, Deus explica, Deus avisa. Agora o homem quer obedecer? Ou seja, quer dizer, aquele que escolhe o mal, aí Deus vai interferir ali no mal? Não, Deus fala que está ali a árvore da ciência do bem e do mal, desde o início. A partir do momento que eu escolho o mal, eu vou ter consequência com aquilo. Isso é para todas as pessoas, todas. Não é que nós estamos na igreja que nós temos essa prerrogativa. Não, agora eu estou na igreja, tudo que eu fizer, Deus não tem isso. Não existe isso. Na Bíblia não, a não ser em sentimento de hipocrisia. Então nós temos que saber separar o que é filosofia, o que é teoria, o que é ideologia e o que é a palavra de Deus. Por isso que sempre a gente orienta, né? Aquele que anda, né? Quer dizer, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas o que é Jesus é o caminho, a verdade? É simplesmente eu pensar, olha, Jesus Cristo é o caminho. Se você raciocinar, a tua própria mente vai dizer, mas que caminho é esse? Aonde nós vamos saber o caminho certo? É pela palavra. Jesus Cristo é a vida, não é um sentimento. Eu acho que Jesus é a vida. Que legal, Jesus é a vida. Mas que vida é essa? Jesus é a verdade. Mas que verdade é essa? Aonde nós vamos conhecer a verdade? Pela palavra. Então, quando nós liberamos a nossa vida para nós conhecermos a verdade, aí nós vamos saber o porquê que acontecem essas tragédias. Antes de acontecer qualquer tragédia, Deus avisa. Deus mostra, Deus orienta, porque é a misericórdia dele. Isso com todas as pessoas, em todos os povos. Deus está no controle de todas as coisas. Se aconteceu aquela tragédia, pode ter certeza absoluta que foi avisado sobre aquilo. A pessoa não quer, ela ignora, é um direito que ela tem. Só que aquilo que nós ignoramos, e nós não aceitamos, nós vamos pagar a consequência daquilo. Então, o que significa? Se eu sou templo do Espírito Santo, eu sou conduzido por ele. Não é simplesmente eu achar. Não, eu sou templo do Espírito Santo. Mas eu tenho, assim, uma grande fascinação pelo mundo. Então, você não é templo do Espírito Santo. Existem influências demoníacas ali. Porque a pessoa que é templo do Espírito Santo, ela tem uma natureza diferente. Eu não estou na igreja simplesmente porque alguém, mandou. Não, é o Espírito Santo. E outra coisa, não é por coação, não é? É por vocação. É por algo que vem do céu, a força. Não, eu vou ser isso porque eu serei julgado por Deus. Não, a gente não pensa em julgamento. A gente não pensa, a gente pensa porque nós carregamos o Espírito Santo. Nós não fazemos porque nós somos coagidos a fazer. Nós fazemos porque o Espírito Santo de Deus está em nós, a natureza de Deus está em nós.
Agora, isso é um direito só daqueles que são crentes, entre aspas? Não, é daqueles que aceitaram Jesus, tiveram a humildade de aceitar Jesus e viver com ele. Porque aceitar Jesus e não aceitar a palavra dele, ser conduzido pela palavra dele, não é templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo, que inspirou a palavra, e nós somos conduzidos pelo nosso sentimento, pela nossa, sei lá, a teoria, não, nós temos que ser conduzidos pela palavra de Deus. Então Paulo fala, né? Nós somos templo do Espírito Santo. E olha o que Jesus fala. João 7, 38 e 39. Ele diz, quem crer em mim, como diz as Escrituras, e provavelmente ele está citando não somente esse texto de Ezequiel, porque Jesus não veio trazer aqui a sua ideia, ele não veio trazer a sua teoria, ele veio cumprir a palavra. Tanto é que quando Jesus estava pregando, ele citava a palavra. Ele não veio trazer uma ideia diferente. Claro que quando ele estava diante de lei, né, com relação ao judaísmo, que era mais dentro da cultura ali, ele bloqueava aquilo. Agora, ele veio cumprir a palavra. Então, ele mesmo diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha para você ver. Então, o que Deus espera de nós? Se verdadeiramente nós temos o Espírito Santo, o que Deus espera de nós? Que sejamos o quê? Rios de água viva. Tem alguma coisa a ver com Ezequiel? Parece que tudo, né? Não é? Ele estava se referindo ao Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Então, quando eu recebo Jesus verdadeiramente, você precisa ver. Papai, sabe o que é? Eu estou na igreja, mas eu estou na igreja porque o meu líder ele fica em cima de mim para eu estar. Então você não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo não precisa do líder ficar ali, né? Não tem. Precisa aceitar Jesus. Talvez no final aqui da live nós vamos, né, dar uma oportunidade para você aceitar Jesus verdadeiramente. Não precisa do líder ficar falando. Primeiro que nenhum líder pode estar conosco 24 horas. Não tem como. Nem o esposo, a esposa, não tem como. Agora o Espírito Santo pode. Então, se eu estou indo à igreja, claro que o líder, como ele flui, né? Todo líder verdadeiro, dentro dele flui rios de água viva. Hoje até contei a experiência que eu já tive. Pessoas foram usadas por Deus, não foi dentro da igreja, fora da igreja, que me apresentaram Jesus. Então, eu estava ali morto, meus delitos e pecados, de acordo com Efésios capítulo 2, separado de Deus, caminhando para o abismo eterno, debaixo de potestade demoníaca. Mas alguém, onde o Espírito de Deus fluía na vida dele, foi lá e falou de Jesus para mim. Agora, se ele fosse simplesmente mais um religioso que estivesse ali, porque tem pessoas que eles deixam Jesus na igreja, e a semana inteira eles vivem, né, a vida ali, uma vida medíocre, e aí eles vão à igreja, lá eles têm ali alguns relapsos, né, de sentimento, alguma coisa, deixa Jesus novamente na igreja. Não é assim? E tem as suas narrativas, né, as suas argumentações, tentando esconder atrás de uma mentira. Se verdadeiramente aquela pessoa aceitou Jesus, voltando a dizer, isso vai de cada um de nós. Nenhum pastor. Claro que pelos frutos a gente conhece se aquela pessoa é de Deus ou não. Isso está bem claro na palavra, né? Pelos frutos conhecereis. Agora, não tem como. Né? A pessoa está chegando na igreja, não, aquela aceitou Jesus, apóstolo, não. Ninguém pode. Pode ser que ela foi lá na frente, não estou dizendo que você está errado. A pessoa foi lá, teve aquele apelo, né? Que pode ser ir à frente, ou pode receber também, né? Jesus Cristo aí né? Você não está em uma igreja, mas pode receber dentro da sua casa. Não
Pode ou não pode? Ou Jesus Cristo se limita só dentro daquele local? Não. O templo ali é para que a gente receba do Senhor, né, força, para que a gente receba ali a palavra, a adoração, para que aquela água possa sair do templo, rios de água viva. Então, quando nós compreendemos a palavra e permitimos o agir de Deus, é bom. Porque o líder, por exemplo, ninguém mandou eu ser pastor, eu ser apóstolo. Ninguém chegou, olha, você, ninguém, não precisa. Se você tem um Espírito Santo de Deus, verdadeiramente, sempre você vai crescer. Sempre. Claro que tem uns que vai tomar decisões radicais, que vai ter que ter muitas renúncias, tem outros que não, mas eles estão entendendo aquilo. O apóstolo, todo pastor tem que deixar a sua cidade, deixar a sua família, não. Isso é uma renúncia maior. Mas nem todos, tem muitos pastores que eles estão ali ministrando a palavra de Deus, igual eu citei até o exemplo, né, do André Mendonça, né, que se tornou ministro da Justiça, quer dizer, pastor, mas com seus estudos, com a sua carreira, mas nunca deixou de ser pastor, nunca abriu mão disso. Existe aquele também que tem uma renúncia maior, que deixa tudo, deixa a cidade, deixa tudo para fazer. Agora, quem deixa ou não deixa, mas está ali focado na obra, né, com um propósito, porque todos os cargos que nós tivermos aqui na terra, vai ficar aqui. A única coisa que nós vamos levar são aquilo que nós conquistamos de Deus. Se uma pessoa é verdadeiramente uma fonte de água viva, sempre ela vai estar trazendo cura, está trazendo libertação para onde passa. Agora, quando ela deixa de fazer isso, é uma água estagnada. Agora, por que está tendo aquela água estagnada? Qual o motivo disso? Então é a água que sara, né? A água que cura, a água que liberta, a água que transforma. Olha para você ver. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Quando Jesus fala isso, ele não tinha subido ao céu ainda. Tanto é que em próprio João 14 ele diz, né, que ele iria, mas enviaria o Consolador, o Paráclitos, nosso advogado que está ali, né, defendendo, nos ajudando. Uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo não precisa ficar empurrando. Não, você tem que cuidar da tua célula, você tem que cuidar da igreja. Então, quando a pessoa já não está respondendo isso, ela está sinalizando que o contato dela com Deus está acabando. Porque uma pessoa, né, que está ali, que crê em Jesus verdadeiramente, que é, né, rios de água viva fluirão de você. Então, se eu estou tomando essa água em Jesus, automaticamente eu estou liberando essa água. Agora, quando eu paro de tomar, o que vai acontecer? Eu vou ficando seco, né, com um problema sério, e pode levar até a morte. Porque a falta de água, biologicamente falando, te leva à morte. Você pode ver que nem um jejum na Bíblia, ele fala de um jejum sem água. Quando a pessoa, não, você vai jejuar, você não tem que tomar água. Isso daí, se você estudar um pouquinho da ciência, você está vendo que a pessoa está falando bobagem. Nem um corpo, me parece que são 3 dias. Passou de 3 dias, você tem que colocar água, não precisa nem comida, mas água é essencial. Não tem como um corpo, porque tem gente que fica questionando a Bíblia. Não, é porque Jesus teve fome, não sede. O que significa isso? Ele bebeu, ele estava no deserto, mas, né, ele arrumou alguma fonte ali. É a mesma coisa de Moisés. Então eles ficam discutindo. O corpo humano é essencial à água, biologicamente falando. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Quando nós paramos de tomar água em Cristo Jesus, automaticamente eu paro de jorrar água. Aí perdeu o contato com a fonte, começa a morrer espiritualmente. É a mesma coisa, se nós analisarmos biologicamente, espiritualmente a palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus associa isso. Tá bom? Você que nos acompanha aí pela TV Postos, que Deus esteja te abençoando, né? Seja um rio de água viva.
Vamos estar ligados na fonte que é Jesus Cristo, né? Rios de água viva, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Então entendamos isso. A apóstola vai estar orando por vocês em nome de Jesus. Amém. Momento de oração com a apóstola Cristiane de Oliveira. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos estas vidas em Tuas mãos, Senhor. Paizinho querido, esteja, meu Pai, derramando a Tua unção, o Teu poder, meu Pai. Que essas vidas possam, ó Deus amado, provar de Ti, Senhor. Que possam receber esta fonte de água viva sobre as suas vidas, meu Pai. E que essa água possa jorrar sobre a sua família, meu Pai. Possa jorrar sobre as pessoas que lhe cercam, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai amado Deus. Amém. Diga, dentro de mim, há águas que saram. Que Deus te abençoe ricamente, você que nos acompanha pela TV Pós. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Saiba como acessar o nosso canal no YouTube. Primeiro, acesse a plataforma através do endereço www.youtube.com.br. Em seguida, na barra de pesquisa, digite TV Aviva Nações. Em seguida, vá direto ao ícone Inscrever-se. Ao se inscrever em nosso canal, você ficará por dentro de cada novidade que lançarmos. E para receber as notificações de cada vídeo novo, habilite o sino. É este daqui. Feito isso, é só desfrutar do melhor conteúdo disponível em nosso canal. Não esqueça que você pode curtir cada vídeo que você assistir através deste ícone. E você pode também deixar os seus comentários através deste espaço. Não esqueça que você também pode compartilhar o conteúdo através do Facebook, WhatsApp e de outras redes sociais, através deste botão. Viu como é fácil? Agora é só você acessar youtube.com/TV Aviva as Nações.